Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só aguardando o ingresso dos demais, daí a gente já inicia, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje. Conforme os demais forem chegando, eles vão ingressando na sala e vão pegando a aula de onde nós estivermos. Eu pergunto a todos se me ouvem bem, se me veem bem. Eu já deixei compartilhado na tela o material de apoio, aquela sugestão de material de apoio para que vocês depois possam ter como pesquisa. Já deixo aberto, daí eu vou seguindo aqui com vocês, tá bom? Então, obrigado aí pelo feedback. Tranquilo, qualquer dificuldade, vocês me avisam, beleza? Pessoal, eu separei para trabalhar com vocês na aula de hoje um tema que é um tema essencial para todos aqueles que vão atuar, que vão trabalhar no âmbito penal, né, na esfera penal, seja como advogados, promotores, juízes, acho que independentemente da função que forem exercer futuramente, se estiverem ligados à atuação na esfera penal, vão se deparar diuturnamente com o habeas corpus, tá certo? Então, conhecer de uma maneira aprofundada essa ação constitucional tão relevante é essencial para todos, tá? Até para aqueles que não vão atuar na área, que não têm essa vontade, essa vocação, ou por questões profissionais não vão atuar com o direito penal, conhecer essencialmente o habeas corpus é muito importante, tá? Então, só ressaltando de início aqui com vocês a importância da temática em questão. Pessoal, eu separei, e aqui depois vocês podem acompanhar pelo material de apoio, algumas notas distintivas com relação ao habeas corpus, algumas questões, algumas pontuações, que são pontuações históricas, algumas pontuações procedimentais, a quantidade de conteúdo, vamos colocar assim, da aula de habeas corpus, ela é um tanto quanto extensa, tá certo? E não dá tempo da gente expor minuciosamente cada um dos aspectos envolvidos. Por essa razão, eu separei alguns vídeos ali para que vocês possam assistir no material de leitura, alguns artigos, uns curtos, outros um pouco mais extensos, mas para quem quiser se aprofundar na análise, no estudo do habeas corpus, está ali o material à disposição de vocês. Tá? Uma proposição inicial, uma premissa, um ponto de partida que eu quero lançar com vocês aqui é da relevância não só jurídica, não só processual do habeas corpus, mas uma relevância política também da figura do habeas corpus, uma relevância
desse instrumento, dessa ação constitucional, para que possamos medir a qualidade da nossa democracia, a qualidade da democracia de um dado país, especificamente. Por quê? Porque me parece que há uma ligação, né, e uma diametral ligação entre o habeas corpus e a qualidade da democracia em um determinado Estado. E quando nós estamos diante de uma tirania, diante de um abuso de poder, de um Estado ditatorial, o que se verifica é uma relativização, uma minimização, uma diminuição da importância e do uso do habeas corpus. Percebam isso a partir da própria ideia, da essência do nascedouro do habeas corpus. Quando que você vai encontrar, historicamente, aquele momento histórico em que o habeas corpus ganha a sua maior evidência? Parte da doutrina diverge sobre o momento em que surge o habeas corpus. Alguns vão dizer que existiu uma figura similar no direito romano, o interdito romano, né, o de homine libero exhibendo, só que essa ação era uma ação tão só movida entre particulares, não era uma ação que se movia contra o Estado, é o que nós teríamos aqui como similar ao habeas corpus contra ato de particular, tá certo? E então não é essencialmente a mesma figura que seria a figura do habeas corpus. Outros vão se reportar como um nascedouro do habeas corpus a própria Magna Carta, a Carta de Direitos. Vocês devem ter ouvido falar lá do João Sem Terra, né? Do conflito na Inglaterra de 1215 e toda uma luta pelas garantias, que seriam as garantias dos direitos individuais, entre os quais a liberdade. É fato que nós precisamos consignar que a Magna Carta não falou expressamente em habeas corpus. Ela simplesmente ressalvou a garantia à liberdade do indivíduo contra prisões que não fossem prisões determinadas a partir de um devido processo legal e de um julgamento que seria proferido por iguais, né? Então, não há uma referência expressa ao habeas corpus, mas há sim, na Magna Carta, uma garantia, uma preservação à liberdade. Essencialmente, o habeas corpus vai se ligar mais fortemente com a Petition of Rights, tá? Petition of Rights de 1628. Aí sim, há a expressão necessária de uma garantia à liberdade do indivíduo sem a instrumentalização, sem a nominação do habeas corpus em si. Por quê? Porque na Inglaterra o habeas corpus ele acaba sendo construído por uma estruturação que é uma estruturação jurisprudencial, né? Casuísta, é um instrumento que ele nasce a partir da atuação da jurisdição e depois ele só vai ser normatizado efetivamente pelos dois Habeas Corpus Act, né? De 1659 e posteriormente 1816. Mas por que essas referências históricas elas me parecem ser importantes? Porque essa ideia de preservação da liberdade, de garantia da liberdade, ela surge em conturbações, em momentos conturbados, em conflitos em que se quer diminuir o poder verticalizado e se garantir um trato mais igualitário às pessoas, sobretudo na preservação da liberdade contra prisões injustas, contra aquelas prisões que se dão justamente para fazer calar aquele que se opõe ao poder, aquele que descumpre as regras do poder como uma forma de oposição, tá certo? E, portanto, o habeas corpus, a garantia do direito à liberdade, vem como uma efetivação de mecanismos de democracia, né? De ressaltar um poder mais igualitário, uma distribuição mais igualitária de poder. O que nós percebemos é o seguinte, que há sempre naquelas sociedades tirânicas ou naquelas sociedades em que você quer exercer um controle ditatorial, uma supressão ou uma diminuição do habeas corpus. Isso se mostra claro num exemplo que é um exemplo brasileiro, né? Que é o exemplo do ato institucional número 5. No ato institucional número 5, nós tivemos, e vocês sabem que o ato institucional número 5 é aquele ato de efetivação
da ditadura, né, de supressão de inúmeras garantias, e uma das garantias que acabou sendo relativizada, quase suprimida, vamos colocar assim, porque há uma supressão que permite uma construção retórica para se evitar o uso do habeas corpus, é a ideia de se restringir ao máximo o habeas corpus, o que se deu por meio do ato institucional número 5. Então vejam comigo a importância que se tem a partir do habeas corpus, do uso dessa ação, que é uma ação constitucional, inclusive para se medir o quão democrática é uma sociedade, o quanto uma sociedade respeita os direitos individuais, tá certo? E é tão importante que, por mais que eu possa dizer para vocês que talvez seja aquela ação que o advogado criminalista tem que ter na ponta da língua, que é aquela que talvez ele vá mais utilizar, provavelmente é a que ele vai mais utilizar, essa não é uma reserva sua, essa não é uma reserva do advogado. Nós temos que frisar, pessoal, que o habeas corpus é uma ação que pode ser movida por qualquer pessoa, independentemente de capacidade postulatória. O próprio réu, o próprio acusado pode se valer do habeas corpus. Ele pode fazer, como no passado os professores de direito penal e de direito processual chegavam a romantizar num pacote de pão, né, no papel higiênico que ele encontra na cela, mas claro que isso é para romantizar a hipótese do habeas corpus, para dizer que qualquer caminho, independentemente da forma, independentemente do mecanismo utilizado, permitiria o manejo dessa ação, que é uma ação constitucional tão importante, tá certo? Pessoal, só fazer uma pausa aqui para ligar a bateria do meu computador, que eu recebi informação que ele não está ligado na tomada e que eu corro o risco de acabar a bateria, o que não seria bom para ninguém. Então, só vou conectar um minutinho só e já retorno aqui, tá? Só um minutinho. Desculpem a falha técnica, acontece. Pessoal, veja só. Falei aqui de alguns antecedentes, que são alguns antecedentes históricos a respeito do surgimento, poderia manifestar outros, poderia manifestar a manifestação de pessoas da coroa de Aragão, né? O traslado do cárcere para a casa dos manifestados. Então, são vários os momentos históricos e a construção de instrumentos, mecanismos que são mecanismos de preservação da liberdade. Me parece que a essência realmente é uma essência inglesa, inclusive na nominação dessa figura que é a figura do habeas corpus. Quero agora fazer um breve introito aos aspectos históricos de surgimento e desenvolvimento do habeas corpus na experiência que é a experiência brasileira. Tá? Na experiência brasileira, só voltar aqui no material, na experiência brasileira, nós tivemos, claro, aqui sem contar as ordenações filipinas que guiavam a nossa legislação antes dos períodos mais recentes, mas a partir das codificações processuais, nós temos o primeiro antecedente no Código de Processo Criminal de 1832, uma legislação efetivamente brasileira. Mas para até encurtar esses aspectos que são aspectos históricos, me parece que o momento mais importante dentro da legislação brasileira e um diferencial poderia ser, inclusive, ser considerado mundialmente, porque alterou o espectro de incidência do próprio habeas corpus em si, se deu com a Constituição de 1891, que inclusive fez surgir uma doutrina nominada como Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, capitaneada, desenvolvida, sobretudo, por Rui Barbosa, o famoso Rui Barbosa, o Águia de Aia. Né? E por que
Esse instrumento constitucional, esse dispositivo constitucional, ele se mostra tão diferenciado e tão importante, porque ele ampliou significativamente aquilo que se podia alcançar por meio do habeas corpus, e depois houve uma diminuição, claro, evidentemente, mas com o surgimento de outros mecanismos constitucionais. O que eu quero dizer para vocês? E fazendo a leitura comigo, vocês vão entender bem. Artigo 72, parágrafo 22 da Constituição de 1891, assim dispõe: dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Veja, nós nem entramos na nossa Constituição, né? Nem entramos na hipótese de cabimento do habeas corpus de acordo com a Constituição atual. Mas tenho certeza que muitos já sabem que o habeas corpus, ele visa garantir a liberdade do indivíduo. Visa garantir a liberdade do indivíduo contra qualquer tipo de constrangimento, de coação ou ameaça de coação ilegal. Quando você faz a leitura do 72, parágrafo 22 da Constituição de 1891, você percebe, e acredito que vocês também devam ter percebido isso junto comigo, que há uma extensão muito maior de cabimento para o habeas corpus neste dispositivo legal. Por quê? Porque não se está restringindo a hipótese de cabimento à garantia da liberdade contra constrangimento ou ameaça, mas sim todo tipo de direito. Garanta o sujeito contra uma violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Veja só, embaixo consta a passagem específica do Rui Barbosa, que me parece ser muito feliz na explicação da Constituição de 1891, quando ele diz o seguinte: não se fala em prisão, não se fala em constrangimentos corporais, fala-se amplamente, indeterminadamente, absolutamente em coação e violência, de modo que, onde quer que surja, onde quer que se manifeste a violência ou a coação por um desses meios, aí está estabelecido o caso constitucional do habeas corpus. Ora, qualquer violência, qualquer coação contra direito líquido e certo importava no uso de uma ação, também de natureza constitucional naquela época, que era o do habeas corpus. O que essa Constituição brasileira fez? Fez surgir um instrumento garantidor da liberdade e de outros direitos fundamentais contra essa violência, contra essa coação, que era uma coação estatal. Não só a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de manifestação e qualquer outro direito garantido contra o abuso, que seria o abuso do Estado. Nós bem sabemos que hoje nós temos uma figura que é a figura nominada como mandado de segurança. Ou seja, de um lado, nós temos a garantia da liberdade do indivíduo por meio do habeas corpus, e, por outro lado, para garantir os outros direitos líquidos e certos, nós teríamos o mandado de segurança. Na Constituição de 1891, o habeas corpus englobaria essas duas figuras e serviria como remédio constitucional contra qualquer tipo de constrangimento ilegal. Tá? Quem tiver curiosidade de fazer uma leitura mais ampla sobre a doutrina brasileira do habeas corpus, eu cito ali um texto de referência do Luiz Henrique Bozelli de Souza, e acima, um pouco mais acima, tem também uma referência de estudo sobre as proposições, que eram as proposições de Rui Barbosa, sobre esse uso mais amplo do habeas corpus. Ok? Com as constituições posteriores, com os códigos processuais posteriores, não se manteve essa amplitude de cabimento. E a nossa Constituição também não tem a mesma amplitude de cabimento. A nossa Constituição, ela é um pouco mais restritiva na definição das hipóteses de cabimento. Por quê? Qual é exatamente o dispositivo previsto na Constituição? Vamos lá comigo. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder. Olha só, é mais restritivo, né? E define
o conteúdo que hoje é o conteúdo que nós conhecemos sobre o habeas corpus, instrumento garantidor da liberdade. De duas maneiras. Aqui já é a primeira coisa que nós temos que extrair do dito constitucional, do dispositivo constitucional. Nós temos duas hipóteses de utilização do habeas corpus. De um lado, nós temos aquele habeas corpus que é chamado de habeas corpus liberatório ou satisfativo. O que isso quer dizer com isso? É aquele habeas corpus que busca um alvará de soltura, um trancamento de ato ilegal. É aquele habeas corpus em que você busca corrigir uma ilegalidade que já aconteceu. E, de outro lado, nós temos o habeas corpus como um instrumento que se volta contra a ameaça de violência ou de coação à liberdade. Quando há uma ameaça de violência ou coação à liberdade, é porque o constrangimento ele ainda não aconteceu. Né? Mas a qualquer momento, a qualquer instante, esse constrangimento ele poderá acontecer. Tá certo? Neste caso, nós temos um habeas corpus que é um habeas corpus preventivo e busca-se um salvo-conduto. Então, são algumas expressões que quem faz uso do habeas corpus bem conhece. De um lado, habeas corpus liberatório, quando se busca um alvará de soltura, sobretudo, ou um trancamento de ação, ou um trancamento de inquérito, ou um reconhecimento de nulidade, quando, na verdade, você ataca um constrangimento que já aconteceu. E, de outro lado, aquele que é preventivo, se volta contra uma ameaça de coação à liberdade. Aqui já podem surgir algumas dúvidas por parte de vocês, né? Pensando o seguinte, olha, como que eu identifico uma ameaça? Quando que eu vou ter esse habeas corpus, que é um habeas corpus preventivo? Quando que eu vou poder buscar um salvo-conduto? Alguns exemplos podem ser citados. Um exemplo que é muito comum é o exemplo de atuação das CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, né? Aquelas comissões parlamentares que realizam investigações. Nessas comissões investigativas, ligadas ao Poder Legislativo, nós vislumbramos muitas vezes atuações que são aquelas atuações midiáticas, que gostam de uma certa espetacularização, né? Que gostam de vender o peixe, podemos colocar assim, e exagerar um pouco na dose. De que maneira? Fazendo um espetáculo de uma prisão durante um depoimento ou algo assim, querendo investigar e sem o respeito às garantias, aos direitos individuais, fazendo uma, vamos dizer assim, às vezes até uma espécie de tortura psicológica, entrando com uma firmeza exagerada nos questionamentos que são realizados, e, por vezes, aqueles que vão depor sabem que serão ouvidos na condição de investigados por essa CPI. E se eu sou investigado, isso vocês já aprenderam, inclusive em períodos antecedentes, eu não sou obrigado a falar nada. Né? Eu tenho direito a não me autoincriminar. É o nemo tenetur sed tegere. É o direito à não autoincriminação, uma garantia que você tem não só aqui, mas em diversos países. Nos Estados Unidos tem o famoso aviso de Miranda, o direito do sujeito não se autoincriminar, o direito de ficar em silêncio, e esse direito ele se estende, inclusive, sobre as comissões parlamentares de inquérito, evidentemente. E se eu quiser chegar na comissão parlamentar de inquérito e silenciar, constitucionalmente eu tenho essa possibilidade. Mas, como eu disse para vocês, nessas comissões, né, há muita vontade de autopromoção, às vezes a gente visualiza isso. Claro que não em todas, existem exceções, é evidente. Estou falando aqui de situações pontuais, de situações específicas. E em muitos e muitos casos, sobretudo no passado, quando o sujeito chegava diante da comissão e decidia silenciar, a comissão prendia o sujeito. Por quê? Seja por um descumprimento de ordem, seja por falso testemunho, porque aquele que silencia quando deve depor está falseando, de acordo com o dispositivo legal, com o tipo penal, a verdade, né? Um falseamento por inércia, colocamos assim, e prendia-se essa pessoa. E muitas comissões assim se guiavam.
e muitas prisões eram decretadas. Ora, pense que você é o próximo a depor perante essa CPI. Você está na fila e no dia seguinte é você que vai depor. E você sabe que não estará sendo ouvido lá como testemunha. Você estará sendo ouvido como investigado. Mesmo que te coloquem o rótulo, que digam que você está sendo ouvido como testemunha. Você sabe que é investigar. O que você vai fazer? O recomendado. Você não quererá se auto-incriminar. Né? Você não quererá produzir prova contra si próprio. O que você faz? Você silencia. Mas você sabe que se for lá silenciar, e todo mundo que foi antes de você aconteceu a mesma coisa, foi preso. O que você pode fazer? Já que o direito ao silêncio é um direito constitucional, você pode se valer de um habeas corpus, e por meio desses habeas corpus você pega um salvo-conduto que impede aquela CPI de te prender por aquela razão específica, qual seja, de voltar o seu silêncio contra você. Essa é uma possibilidade. E eu estou aqui falando de possibilidades, de hipóteses em que você tem habeas corpus preventivos, porque eles são um pouco mais raros. E depois, quando a gente for estudar as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, nós vamos entrar de uma maneira mais exaustiva nos habeas corpus, que são habeas corpus liberatórios ou satisfativos. Então, eu estou dando um destaque aqui para aqueles habeas corpus que são habeas corpus preventivos. Já tem mais um exemplo, só ver se tem alguma... Deixa eu ver. Então, baixo o áudio. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Tenta ampliar ali, Lucas, no máximo possível, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto para ver se você me ouve bem, tá bom? Vamos lá. Eu tô com o fone aqui, mas talvez fique um pouquinho baixo, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Então, falar um pouco mais alto, quem sabe aí vocês me ouvem até um pouco melhor, beleza? Pessoal, um outro exemplo de habeas corpus, que é um habeas corpus preventivo, tá? Tem um caso aqui que eu posso citar como exemplo. Vocês vão se recordar, né, do ano passado, dos anos anteriores, em que estava em vigência, posso usar esse termo, não me parece equivocado, estava em vigência aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal em que poderia ocorrer a execução provisória da pena após decisão proferida em segunda instância. Esse entendimento ele mudou recentemente. Vocês também sabem disso. Mas durante mais de um ano estava consignado que o entendimento do STF era pela execução provisória após decisão de segunda instância. Até aí tudo bem, era um entendimento do Supremo Tribunal Federal, ok? Ocorre que em vários lugares, incluindo o Paraná, incluindo o Tribunal do Júri de Curitiba, haviam alguns juízes que, no júri, após a decisão proferida pelos jurados e a sentença condenatória, o que se fazia? Prendia-se após a decisão de primeira instância para fins de execução provisória. Ok? Ora, este não era o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não era o entendimento do STJ, não era o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Havia um entendimento após segunda instância, mas não um entendimento referente à primeira instância. Mas, todo final de júri, um ou outro juiz especificamente, encerrado o júri com a condenação, determinava a execução provisória de imediato. A grande maioria dos casos se resolvia em 1, 2 dias com concessão de liminar pelo Tribunal de Justiça, determinando a correção daquele ato. Mas o sujeito acabava ficando 1, 2 dias preso até que o Tribunal de Justiça firmasse o seu entendimento. O que alguns advogados passaram a fazer? Passaram a se valer de habeas corpus preventivos, portanto. Veja, da mesma maneira que naquele caso da CPI. Você demonstra uma razão, essencialmente demonstrada, com base em elementos concretos, de que há um risco, uma ameaça muito clara à liberdade daquele indivíduo,
e pode ter em seu favor a concessão de um habeas corpus preventivo. Abro um parênteses aqui antes de prosseguir. Okay? Juridicamente, a utilização desse habeas corpus preventivo, nesse caso que eu estou exemplificando para vocês, é possível, é viável e recomendável, friamente, objetivamente pensando. Ocorre que, talvez, estrategicamente, não se revelou muito interessante. Por que não se revelou muito interessante se a gente for pensar numa teorização do processo penal, à luz da teoria dos jogos, que é muito propalada pelo Alexandre de Moraes da Rosa? Por que estrategicamente essa medida não se mostrou interessante? Porque, mesmo com o habeas corpus concedido, conferindo ao sujeito um salvo-conduto para que não fosse executado provisoriamente em caso de sentença condenatória, alguns juízes passaram, ao invés de dar início à execução provisória, se utilizar do mecanismo de decretação de prisão preventiva pós-sentença. E essa é mais complexo depois de você derrubar, vamos colocar assim, de você quebrar. Por quê? Porque ela tem elementos que são elementos próprios e que, a depender do caso, podem justificar uma concessão de ordem ou não, tá certo? Enquanto que aquele entendimento, no sentido de que a execução provisória não poderia ser realizada após primeira instância, já era pacífico no âmbito do Tribunal de Justiça. Veja, eu faço essas menções, que são menções estratégicas, justamente para a gente não deixar isso de lado, para que a gente possa pensar também nesses aspectos, que são aspectos essenciais, né? Não podemos esquecer que tudo aquilo que a gente faz no âmbito processual penal terá uma repercussão efetiva para aquela pessoa que estamos defendendo. Tá? Então, esses exemplos eu utilizei aqui para mostrar que existem habeas corpus que são liberatórios satisfativos e existem também habeas corpus que são habeas corpus preventivos. Outro ponto importante que podemos depreender da leitura do texto constitucional é que este instrumento não se restringe a garantir a liberdade do indivíduo contra o Estado, mas eu posso me utilizar também do habeas corpus para garantir a liberdade do indivíduo contra a ação indevida, a ação ilegal de particulares, certo? Então, existe, de um lado, o habeas corpus contra o Estado, contra a autoridade pública, contra a autoridade coatora, mas existe também a possibilidade de utilização do habeas corpus contra ato de particular. Então, na sequência, a gente vai ver algumas hipóteses, alguns exemplos que podem ser mencionados com relação a habeas corpus que se voltam contra ato de particulares. Ok? Aqui, agora, entrando no aspecto processual penal da coisa. Né? Como o Código de Processo Penal, em complementação ao que estabelece a Constituição, regula a figura do habeas corpus. Então, peço que vocês me acompanhem aqui. A base, ela se dá pelo artigo 647 e o artigo 648 traz uma enumeração de hipóteses. Pela leitura do 647, nós temos uma delimitação de cabimento. Essa delimitação de cabimento, ela é basicamente, vamos dizer assim, uma repetição do que diz a Constituição. Então, fala-se também em violência, em coação ilegal à liberdade de ir e vir e também da ameaça a esses direitos, estabelece e repete o fato de ser liberatório e o fato de ser preventivo. Ponto importante, questão de liberdade, ok? Diretamente atacada ou indiretamente atacada. É o que nós vamos perceber de uma maneira muito clara pelo conteúdo do 648. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você esteja já com a sua liberdade constrangida, que o ato coator tenha efetivamente constrangido a sua liberdade. São as hipóteses de prisão, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Mas pode ser que o ato coator, efetivamente já realizado, possa importar num constrangimento futuro da sua liberdade. Veja, é diferente de habeas corpus preventivo. Eu já tenho a coação,
mas a coação pode atingir de forma reflexa, de forma futura, a sua liberdade. Exemplo, produção de uma prova ilícita. Foi determinada a produção de uma prova ilícita. Já tem a coação ilegal. Só que não estou atingindo diretamente a sua liberdade. Eu vou atingir a sua liberdade no futuro. Por que isso é importante? Porque existe, portanto, um habeas corpus, que é um habeas corpus, para garantir a liberdade constrangida pelo ato, e existe um habeas corpus utilizado como colateral ataque, ou seja, para que eu ataque um determinado ato, para que reflexamente a liberdade não seja atingida. Se de um lado, portanto, eu tenho o habeas corpus para garantir a liberdade do sujeito que está preso preventivamente, que está preso temporariamente, por outro lado, eu tenho o habeas corpus para trancar a ação penal, eu tenho habeas corpus para trancar o inquérito policial, para anular uma prova ilicitamente realizada, para fazer com que uma prova seja realizada a fim de que não ocorra um cerceamento de defesa. Então, tudo aquilo que pode implicar uma violência contra o indivíduo, ainda que futura, pode servir o habeas corpus para ataque a este ato coator que, no futuro, pode resultar no atingimento da liberdade do indivíduo, tá certo? Então, nós temos a liberdade em evidência diretamente atingida ou o colateral ataque, em que eu ataco um ato processual para evitar um constrangimento seguinte à liberdade do indivíduo. Mas por que eu estou ressaltando isso? Porque a questão em evidência é a liberdade. Já complemento, deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui realizada. Não, só informação de que melhorou o volume, mas podem fazer pergunta também, sabe? Podem colocar aqui o que vocês quiserem, claro que vocês sabem disso, não fiquem tímidos, façam as perguntas que vocês tiverem que fazer, ok? Pessoal, olha só. Liberdade em evidência. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o processo penal, basicamente, ele gira em torno da liberdade, né? É a liberdade que está em evidência no processo penal. Se eu tiver uma sentença condenatória ao final, é a liberdade que será atingida na maioria dos casos, né? Quando decreta-se uma cautelar, via de regra, é uma cautelar pessoal, é um decreto de prisão, é algo nesse sentido. Mas o processo penal não se resume a constrangimento, a ataques que atingem a liberdade do indivíduo. Pode ser que o processo resulte no ataque ao patrimônio, né? Pode ser que o processo atinja não uma pessoa física, mas atinja uma pessoa jurídica, ok? Veja, sempre que um outro direito estiver envolvido, um outro direito que não a liberdade, você não conseguirá fazer uso do habeas corpus. Se você tiver, por exemplo, uma cautelar no âmbito do processo penal, e essa cautelar for de constrição patrimonial, quais? Arresto, sequestro, especificação da hipoteca legal. Se você tiver uma medida de busca e apreensão, e após essa medida de busca e apreensão você pedir a restituição de coisas apreendidas e ela for negada, você não está com a liberdade em evidência, né? Você está trabalhando em todas essas hipóteses com elementos que são elementos patrimoniais. Se você vai discutir um constrangimento ao patrimônio e não à liberdade, você não tem o habeas corpus à sua disposição. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas professor, e nestes casos, eu fico a ver navios, eu não tenho como agir, eu não tenho nenhum instrumento constitucional para garantir esse meu direito atingido? Tem. Nesses casos, ainda que estejamos tratando do processo criminal, você vai se utilizar de mandado de segurança. Alguns pensam, mandado de segurança é do processo civil. Negativo. O mandado de segurança, da mesma forma que o habeas corpus, é uma ação constitucional. E essa ação constitucional pode preservar direitos fundamentais, direitos essenciais, líquidos e certos, distintos da liberdade, inclusive no âmbito do processo penal. Da mesma maneira, se eu atingir exclusivamente uma pessoa jurídica. Veja, eu posso ter hoje, né, no passado não podia, mas hoje pode, um processo penal
em que a parte ré é exclusivamente uma pessoa jurídica, antes havia o entendimento do Supremo Tribunal Federal que o processo criminal não poderia prosseguir exclusivamente contra a pessoa jurídica, você precisaria de uma pessoa física compondo o polo passivo. Hoje, esse entendimento é vencido, não está mais preservado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ora, se remanesce a possibilidade de eu processar exclusivamente uma pessoa jurídica, ok? Essa pessoa jurídica não será atingida na sua liberdade, por evidente. Por quê? Porque a pessoa jurídica não tem liberdade de ir e vir, não tem liberdade de locomoção, ela não tem aplicação contra ela uma pena privativa de liberdade. Se eu quiser trancar essa ação penal, se eu quiser corrigir uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade no curso do processo, exclusivamente manejado contra a pessoa jurídica, eu vou ter que me valer de um mandado de segurança e não de um habeas corpus. Ok? Então, são pontuações aqui muito importantes. O artigo 648, pessoal, ele narra algumas hipóteses, que são hipóteses, guardem bem isso, exemplificativas de coação ilegal. Quando você olhar para o artigo 648 do Código de Processo Penal, não pense em encontrar lá um rol taxativo. Não, nem teria como, né? Porque ele seria limitador de texto constitucional? Não pode. Então, sempre que olharem para o 648, eu vejo como exemplos, indicações, né, a partir de uma leitura processual de hipóteses em que o legislador infraconstitucional já vislumbrou a possibilidade de ocorrência de constrangimento ilegal contra a liberdade, de coação ilegal contra a liberdade. A primeira delas, narrada ali no artigo 648, me parece, inclusive, englobar as demais, tá certo? Por quê? Porque fala que sempre que eu tiver um ato, que é um ato processual, que atinja a liberdade do indivíduo, ou que, lembrem-se, reflexamente, pode atingir a liberdade do indivíduo, este ato ele deve estar recheado de justa causa. Ele tem que ter a justa causa como fundamento. Se faltar justa causa, eu não posso ter um decreto de prisão, eu não posso ter um recebimento de denúncia, eu não posso ter uma sentença condenatória, eu não posso ter um indeferimento de oitivo de testemunhas, eu não posso ter uma determinação de interceptação telefônica. Todas essas decisões que repercutem direta ou indiretamente na liberdade do indivíduo dependem de justa causa. Vamos pegar aqui, em primeiro lugar, para que a gente possa fazer a conexão exata das coisas, as questões que são as questões referentes às prisões no âmbito processual. Vocês já estudaram isso, a gente revisou alguns aspectos, inclusive neste semestre, né? Existem 3 hipóteses de prisão no curso do processo, que são prisões processuais e, portanto, não se confundem com a prisão-pena. Essas prisões processuais, quais são elas? Primeiro, prisão em flagrante. Então, temos, em primeiro lugar, prisão em flagrante. Segundo, prisão temporária. E terceiro, prisão preventiva. A prisão em flagrante é aquela em que o indivíduo é pego na premência da ocorrência criminosa, no momento exato em que o crime está acontecendo, ou logo após, né, quando ele está em fuga, ou quando é encontrado instantes depois da ocorrência criminosa. Não vou entrar aqui minuciosamente naquelas hipóteses, naqueles detalhamentos do flagrante, porque precisaríamos de uma aula específica para isso, só para falar e compreender exatamente as hipóteses que são as hipóteses de flagrante. Ocorre que esta prisão, que é uma prisão em flagrante, parte da doutrina diz, e eu concordo, trata-se de uma cautelar pré-processual, de uma pré-cautelar, na verdade. Por que de uma pré-cautelar? Porque o flagrante ele não se mantém por si. Ele necessariamente tem que ser substituído por outra coisa. Que outra coisa? Pode ser dentro de várias hipóteses. Quais hipóteses? O flagrante pode ser substituído por uma prisão preventiva.
convertido numa prisão preventiva. Ele pode ser convertido numa cautelar diversa da prisão, uma ou mais de uma daquelas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O flagrante ele pode ser convertido em liberdade provisória com ou sem fiança. Ou o flagrante pode ser relaxado quando se visualizar a sua ilegalidade. Se nós formos pegar o processo penal atual, né, a regra é que em 24 horas se realize a audiência de custódia. De forma célere se realize a audiência de custódia. E, estrategicamente, não será indicado, portanto, pelo menos para fins estratégicos, como eu coloquei, e não necessariamente jurídicos, que você se volte contra essa prisão em flagrante por meio de um habeas corpus. Por quê? Porque até o habeas corpus ser julgado, já terá sido realizada, melhor dizendo, a audiência de custódia e aquele flagrante já terá sido convertido em outra coisa. Então não fará muito sentido. Agora, se fosse como se tinha muito no passado, né, constatada uma demora significativa, envio da nota de culpa e de proferimento de uma decisão judicial, substituindo o flagrante por uma dessas outras coisas, às vezes demorava-se 10, 15 dias, cheguei a ver. É um absurdo, porque tem que ser instantâneo, tem que ser célere, o flagrante não se mantém por si, ele precisa ser substituído, a questão da liberdade é posta em evidência. Se ocorrer um caso assim, hoje em dia é muito raro que isso aconteça, mas que o flagrante fique lá estagnado, não convertido, seja em prisão preventiva, seja em liberdade provisória, seja em outra cautelar, aí sim me parece ser o caso do uso do habeas corpus contra o excesso temporal deste flagrante. E a própria lei 13.964, lá o pacote anticrime, que nós chegamos a estudar em outros pontos, fala dessa necessidade de se relaxar o flagrante, caso se demore mais do que um dia para a sua conversão, para a realização da audiência de custódia. Tá certo? A prisão em flagrante, a primeira hipótese, mas não justifica tanto o uso do habeas corpus, porque será rapidamente convertida em outra coisa. A outra prisão processual que nós temos é a prisão temporária. A prisão temporária ela encontra sua regulamentação na Lei 7.960. Essa lei é de 1989. A prisão temporária ela se assemelha muito ao mecanismo que se tinha no tempo da ditadura, que é da prisão para averiguação. Por isso, já é amplamente questionado por parte da doutrina, aquela doutrina que é uma doutrina mais garantista, vamos colocar assim, e a qual eu me filio, ok? Mas ela existe, ela tem previsão normativa e ela tem grande aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico. Ela serve para a investigação, sobretudo, okay, de alguns crimes. Então, você tem que pegar o rol da Lei 7.960 e ver para quais crimes ela é cabível. Alguns exemplos, né? Estupro, homicídio doloso, mais recentemente foi incluído, inclusive, aqueles crimes que são os crimes de terrorismo. Então, existem ali hipóteses de cabimento específicas e por um fim de investigação, para auxiliar na investigação. Ela não é uma prisão no curso do processo, é uma prisão no curso da investigação. E pode servir, inclusive, quando eu tiver dificuldade de identificação do sujeito ou do seu paradeiro. Então, paradeiro e identificação do sujeito também pode justificar uma prisão temporária. A prisão temporária, guardem bem isso, ela tem prazo certo de duração, ok? Existem variações deste prazo, a depender de se tratar crimes comuns, crimes hediondos e crimes de droga. Mas vamos pegar aqui a regra específica para os crimes comuns ali narrados na 7.960. O prazo da prisão temporária será de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Então, 5 dias mais 5 dias. Olha, nesses casos, eu vou dizer para vocês, façam uma avaliação estratégica muito precisa quando forem estudar se vão impetrar o habeas corpus ou não.
Por algumas razões que são algumas razões pragmáticas aqui que precisamos avaliar sempre que vamos atuar com essa figura, que é a figura do habeas corpus. Ora, isso já falei em várias aulas sobre a temática. Se a perspectiva de uma decisão liminar for superior a 5 dias, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque você vai arriscar ter uma decisão contrária. Uma decisão contrária que vai funcionar como um aval, né, para que o magistrado que decretou aquela prisão temporária acredite na sua regularidade e possa, inclusive, se utilizar de uma nova decisão para convertê-la numa prisão preventiva, ok? E pode ser que a decisão que seja concedida no habeas corpus, ela venha depois do esgotamento do prazo da prisão temporária, ok? Se você está num estado em que uma liminar é concedida depois de 40, 50 dias, eu te digo, não vale a pena. Agora, se você está num estado que você tem uma liminar concedida em 1, 2 dias, talvez nesses casos seja pertinente o uso do habeas corpus. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, as liminares são concedidas em 1, 2 dias. Então é um tribunal que tem uma atuação célere, ok? E por vezes vale a pena, quando há um constrangimento ilegal evidente, você se voltar contra esse decreto de prisão temporária. Agora, eu dei uma aula dessa de habeas corpus lá no Rio de Janeiro, e eles me falaram o seguinte: olha, aqui demora 40 dias para você ter uma decisão liminar. Se é 5 mais 5, já vai ter perdido o objeto e o teu habeas corpus vai ter que se voltar contra outra coisa, caso haja conversão em prisão preventiva. Tá? Essa segunda hipótese, que é a hipótese da prisão temporária. E a terceira hipótese nós já estudamos, que é a hipótese da prisão preventiva. Lembram-se aqui, eu preciso ter como fundamento, como razão, e, portanto, como justa causa para um decreto de prisão preventiva, 2 elementos que precisam ser destacados. De um lado, eu preciso do fumus comissi delicti. O que isso significa? Existência de indícios de autoria da prática de um crime e este crime constatado. Esse é o fumus comissi delicti. Lembrando que a prisão preventiva também depende de um crime de médio potencial para grave potencial. Aqueles crimes que são crimes menores não comportam a decretação de uma prisão preventiva por força do que estabelece a regra do Código. E, de outro lado, não bastando que eu tenha o fumus comissi delicti, porque prisão preventiva é exceção, não se confunde com prisão pena, é uma exceção que deve ser utilizada para pouquíssimas hipóteses, muito embora não seja isso que a gente verifique na prática, mas é o que dita o Código de Processo. De outro lado, além do fumus comissi delicti, eu tenho aqui, compondo os requisitos da prisão preventiva, a necessidade de demonstração de um perigo, de um periculum libertatis, de um perigo decorrente da liberdade. Este perigo que foi elevado pela Lei 13.964, deve ser, portanto, um perigo concreto, um perigo contemporâneo, né, que tem a atualidade para se decretar a prisão preventiva. E um perigo para o quê? Um perigo para a garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal, para a instrução criminal e para a ordem econômica, concretamente verificável, com aqueles requisitos de fundamentação decisória previstos no artigo 316, agora do Código de Processo Penal, com as inserções, que são aquelas inserções da Lei 13.964. Lembram-se? Nós falamos isso numa das aulas que passou. A fundamentação tem que ser mais robusta, tem que buscar trazer aquele elemento de concretude, porque é nesse elemento de concretude que eu vou encontrar a razão efetiva e, portanto, a justa causa para o decreto prisional. Se não tiver, eu não posso, ou ao menos não poderia ter a prisão preventiva. Não bastando aquelas decisões que são decisões absolutamente genéricas,
despidas do apontamento de elementos concretos. Como assim? Eu digo que o sujeito é um risco para a aplicação da lei penal, porque ele pode se evadir. Olha, se a gente for pensar de uma maneira geral, qualquer pessoa pode fugir, não é verdade? Qualquer um que está sendo processado. Essa é uma hipótese à disposição de qualquer pessoa. Se eu for pensar genericamente, pense nisso junto comigo, eu posso utilizar esse fundamento genérico para prender qualquer pessoa. Mas não é isso que quer o legislador, porque se o legislador quisesse isso, ele diria, prenda todo mundo no curso do processo. Não, o que se pede são elementos concretos. O que o sujeito está fazendo? Está fazendo passaporte falsificado de outro país, né? Está comprando casa no exterior, ele está comprando passagem só de ida para viajar para um outro país. Quais são os elementos que revelam o risco à aplicação da lei penal? Ou, num outro ponto, pode-se dizer, o sujeito é um risco para a instrução criminal. Ele pode coagir testemunha e destruir documentos. Outra coisa que todo mundo pode fazer, né? Essa é uma hipótese genérica. Não é verdade? Retoricamente, eu coloco no discurso, ele pode destruir documentos, pode ameaçar testemunhas. Mas como eu coloquei para vocês, isso qualquer pessoa efetivamente pode fazer. Não é isso, não basta isso, não basta esse apontamento genérico para o decreto de prisão preventiva. Eu tenho que dizer qual é a testemunha que ele está ameaçando, o que ele fez exatamente. Ele visitou a casa dessa pessoa, fez um telefonema, ele mandou uma mensagem, ele foi pego picotando documentos ou fazendo uma fogueira com milhares de páginas de documentos que são documentos da sua empresa. Quais são os elementos que dizem que o sujeito é um risco para a instrução criminal? Então, é isso que tem que se ter. Se não tem, se não consta, não há justa causa. É aí que você vai pegar, seja pela falha de fundamentação, seja pela fundamentação vazia, seja pela ausência de indicação de elementos concretos. Você vai encontrar, no caso da prisão preventiva e, sobretudo, da prisão preventiva, que é o que responde por quase 90% dos presos provisórios, você vai pegar a falta de justa causa, vai inserir essa falta de justa causa no seu habeas corpus e vai buscar, a partir desta fundamentação, conseguir uma decisão que é uma decisão liberatória. Você vai buscar, portanto, um alvará de soltura. Isso no caso específico da prisão. Ok? Outro ponto, isso é essencial também. Acho que eu falei numa das aulas que passou para vocês, se eu não falei, eu falo agora. Né? A prisão preventiva, ela cabe, lembram? Agora, né? Falamos isso exatamente agora. Fumus comissi delicti, periculum libertatis. Só que, ainda que esteja demonstrado de forma clara esses dois elementos centrais, gerais, portanto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, eu preciso, há necessidade de se acautelar a instrução criminal. Existem elementos que comprovam que o sujeito realmente está se movimentando de uma forma ameaçadora. Antes de decretar a prisão preventiva, no meu édito decisório, eu tenho que fazer uma análise se é possível, para acautelar o processo, me utilizar de uma outra cautelar que não seja a prisão preventiva. Isso é letra da lei. Se eu não disser de forma clara por que qualquer daquelas outras cautelares, incluindo a tornozeleira eletrônica, incluindo a apreensão de passaporte, limitação de frequência a determinados lugares, proibição de dirigir, se eu não disser por que essas cautelares elas são insuficientes para se garantir a cautelaridade necessária ao processo, eu não vou ter fundamento. Se eu não tenho fundamento, eu não tenho justa causa. Então, são várias coisas que você vai olhar para aquela decisão judicial e na falta ou na fraqueza do fundamento utilizado, você poderá impetrar o habeas corpus para atacar essa falta de justa causa. Ok?
outras hipóteses de falta de justa causa que acabam sendo elencadas de uma maneira independente pelo artigo 648. O excesso de prazo da prisão. Né? Uma prisão por prazo excessivo. Olha só, vocês vão me dizer o seguinte, estarão cobertos de razão. Vamos dizer, por exemplo, que a prisão temporária importa num prazo pré-definido. Que a prisão em flagrante tem um prazo para ser convertida em outra coisa. Mas que a prisão preventiva ela não possui prazo. E efetivamente não possui. Agora, o fato dela não ter prazo não justifica um abuso, não justifica a desproporcionalidade que nós temos perceptível em muitos casos, em muitas hipóteses. Prisões preventivas de 1 ano, 2 anos, prisões preventivas de até 3 anos. Imagine você. Isso é completamente desproporcional. É completamente desarrazoável. E talvez essa prisão preventiva alongada, excessiva, ela acabe sendo maior do que o tempo constante de uma condenação em regime fechado. Essa desproporcionalidade, esse desarrazoamento, um excesso de prazo, pode e deve, no caso, justificar, né, a revogação de uma prisão preventiva por excesso de prazo. Olha só, muito embora a prisão preventiva ela não tenha prazo, como eu bem coloquei para vocês, a Lei 13.964 diz que a prisão preventiva, a partir de agora, ela deve ser revista a cada 90 dias. Não quer dizer, com isso, que o prazo para a prisão preventiva é de 90 dias. Não, não é isso. Mas, passados esses 90 dias, uma reavaliação da necessidade da prisão deverá ser feita. E me parece que isso deve ser colocado de uma maneira muito clara, para que, passados 90 dias, estamos falando aqui de 3 meses, né, se analise, inclusive, a hipótese de excesso de prazo, visualizando em que momento se está, o quanto se andou, né, se está num momento em que já não remanesce mais a cautelaridade para determinados fins, ok? Essa necessidade de revisão a cada 90 dias me parece, portanto, ser uma alteração da norma muito interessante, muito produtiva para o nosso processo penal, para se evitar esse prolongamento da prisão preventiva para além do minimamente razoável. Tá? Então, tem que se observar, sobretudo, o princípio da proporcionalidade, e é uma oportunidade para ver aquilo que o Código fala também, da cessação do motivo que autoriza a coação. Às vezes cessa, né? E se cessa a motivação, a prisão já não será mais interessante. O sujeito estava preso porque haveria uma hipótese, ainda que genérica, de ameaçar testemunhas. Todas as testemunhas já foram ouvidas. E aí? A testemunha já foi, já concretizou, já deu o seu depoimento. Eu posso me utilizar daquela prisão para justificar um ato que já passou? Não, com certeza não. Né? E se cessam os motivos da prisão preventiva, vale o habeas corpus para a cassação dessa prisão preventiva. Tá? A nulidade, existem atos nulos, vocês já estudaram, acho que comigo, inclusive, as nulidades dos atos processuais. Né? Atos processuais que sejam atos processuais nulos, eles devem ser refeitos. E quando há uma nulidade de um decreto prisional, eu posso atacar esse decreto prisional que, por ser nulo, deixa de existir. E se ele deixa de existir, ele deve cessar os seus efeitos. Tá? A extinção da punibilidade, evidentemente, uma forma de se reconhecer, é por meio do habeas corpus. Ok? Eu pego esse espaço agora para falar um pouco do colateral ataque. Por quê? Porque da mesma maneira que falamos da falta de justa causa para a prisão preventiva, existe a possibilidade de utilização do habeas corpus como uma alternativa aos atos, de ataque aos atos judiciais, né? Inclusive contra a sentença transitada em julgado, conforme menciona o Auri Lopes Júnior. O que eu quero dizer com isso? Você pode se utilizar de habeas corpus para trancar uma ação penal? Pode. Você pode se utilizar do habeas corpus para trancar
um inquérito policial? Pode. Você pode se utilizar do habeas corpus para atacar a utilização no processo de uma prova ilícita? Pode. Você pode se utilizar de um habeas corpus para, no curso do processo, se voltar contra um cerceamento de defesa, pois não te foi permitido a oitiva de determinadas testemunhas? Também você pode. Este é o colateral ataque. Você ataca o ato judicial, porque no futuro, em decorrência desse ato judicial, a tua liberdade poderá ser constrangida. Em um determinado momento, talvez já tenhamos estudado isso no passado, eu disse para vocês que com relação à decisão que recebe uma denúncia ou uma queixa-crime, não cabe recurso. E, efetivamente não cabe, né? Existem decisões no âmbito do processo penal que são decisões irrecorríveis. Mas, muito embora contra aquela decisão que recebe a denúncia não caiba recurso, contra ela eu posso me voltar por meio do habeas corpus. E guardem isso aqui. Isso não podem errar de maneira nenhuma, né? É um erro feio, vamos dizer assim. Habeas corpus não é recurso. Não confundam as coisas. Habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional, inclusive. Então, nunca falem, esse é um erro grosseiro, eu vou impetrar, eu vou interpor, mais errado ainda estará, eu vou interpor um recurso de habeas corpus. Né? Isso não existe. Habeas corpus não é um recurso, habeas corpus é uma ação, tá certo? Então, você vai se voltar contra aquele ato que é uma coação ilegal, neste exemplo que eu estou dando, contra o recebimento de uma denúncia por meio de uma ação constitucional, que é o habeas corpus, objetivando o trancamento daquela ação. Dá para trancar inquérito também? Dá para trancar inquérito, né? Só que, teoria dos jogos, mais uma vez, trancar inquérito é como ganhar na loteria. É raríssimo. São raras as hipóteses em que você vai conseguir trancar um inquérito policial. Por quê? Porque você está ainda no nascedouro, na coleta de informações mínimas, na busca de elementos para se levar à persecução adiante. E se você está nessa fase, que é uma fase de nascedouro, você estancá-la já na origem, já na sua base de início, você não permite a persecução. Né? Então, muito dificilmente você terá uma decisão judicial determinando um trancamento de inquérito. É impossível? Impossível não é, mas é realmente raro e deve ser utilizado esse instrumento do habeas corpus para trancamento de inquérito em raríssimas exceções, tá bom? Controle difuso de constitucionalidade, posso fazer por meio de habeas corpus? Claro que pode, né? Você fazer um controle difuso de constitucionalidade, você dizer que uma decisão judicial, tá, ela pode enfrentar uma análise de uma determinada norma para dizer que essa norma aplicável ao caso concreto é inconstitucional, é evidente que você pode fazer isso. Você pode, vamos dizer assim, ainda que seja no âmbito do juizado especial criminal, em que o sujeito está sendo processado criminalmente, não fez nenhum acordo prévio, está sendo processado criminalmente, porque ele estava com a posse de determinada droga, e você me pergunta, para trancar essa ação penal, né, eu posso arguir que este artigo 28, ele é inconstitucional, o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional, posso atacar dizer, me referir a essa inconstitucionalidade no bojo de um habeas corpus? Pode. Né? Então, o Auri fala que isso é possível fazer por meio do habeas corpus, um controle difuso de constitucionalidade. O que me preocupa é que eu conseguindo essa preocupação, é que os tribunais, pouco a pouco, estão reduzindo o espectro de cabimento do habeas corpus. Tá? Isso é fato. De que maneira? Estão reduzindo a utilização do habeas corpus ou restringindo aquelas decisões que são decisões de reconhecimento de nulidade em série de habeas corpus, de trancamento de ação penal em série de habeas corpus. Essas decisões elas estão cada vez mais raras. E muitas vezes, quando concedidas no âmbito de tribunais,
acabam sendo revertidas no Superior Tribunal de Justiça, a fim de, e esse é o subterfúgio que se utiliza, preservar a possibilidade de que a ação penal corra no âmbito da primeira instância, tá certo? Então, tem sido cada vez mais difícil a utilização do habeas corpus enquanto instrumento de colateral ataque, ok? Pessoal, rapidamente aqui, alguns outros aspectos, antes que a gente passe àquela fase de perguntas, aquela fase de questionamento. Habeas corpus contra ato de particular é possível? Sim, tanto contra a pessoa física como contra a pessoa jurídica, tá certo? Exemplos, seitas religiosas em que impedem a saída de uma determinada pessoa porque está lá, vamos dizer assim, em um momento de retiro espiritual e não quer que a pessoa saia, mas a pessoa quer sair. Constrange-se, portanto, a liberdade da pessoa, um tipo de coação específica. Estabelecimentos hospitalares, antes tinha mais isso, agora reduziu-se um pouco, mas permite que o sujeito saísse, não se dava alta para o sujeito antes do pagamento da conta. Existem normas que impedem isso, com repercussões graves para os estabelecimentos hospitalares. Clínicas de reabilitação, asilos, internação compulsória, né? Aquela coisa do sujeito estar no espaço porque alguém o colocou, porque alguém o mantém lá e não permite a sua saída. Estamos falando aqui de particulares. Posso me voltar contra esse ato de particular que constrange a liberdade? Pode, ok? Só que isso é possível, o uso do habeas corpus é possível quando você não consegue fazer um juízo a priorístico de ilegalidade. Por quê? Porque se for absolutamente ilegal aquele comportamento, que é o comportamento de ataque à liberdade do indivíduo, né? Quando eu tiver certeza da ilegalidade, eu vou estar diante de um ato criminoso, ok? Então, por exemplo, se eu pego, agora nós não estamos em sala de aula, não posso dar aqueles meus exemplos que os atingem, né? Mas se estivéssemos, imagino que todos vocês estão em sala, eu tranco a porta e falo, ninguém sai daqui. Ninguém vai sair daqui até aprender tudo de direito penal, fazemos uma prova até todo mundo tirar 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo vocês constritos na liberdade de uma forma, de uma maneira que é absolutamente ilegal. Eu vou estar praticando o crime de cárcere privado, não é isso? Não é sequestro, porque no sequestro tem arrebatamento, você leva a pessoa de um lugar para outro. Aqui nós estamos diante do cárcere privado. Se eu estou praticando um crime para, vamos dizer assim, evitar aquele crime, você não vai manejar o habeas corpus. Evidentemente, né? Vai chamar a polícia. Entende? Então, quando você faz um juízo a priorístico de ilegalidade e vê que aquele ato é absolutamente ilegal, aquele ato se torna, pelo particular, portanto, criminoso. Seja sequestro, seja cárcere privado, seja constrangimento ilegal contra a liberdade do indivíduo. Aqui, nos casos que nós estamos falando, há uma dúvida. A pessoa diz que não deve estar lá reclusa, seja no hospital, seja na clínica, seja numa dessas hipóteses de internação. Ela diz que ela não deve estar lá. E existem outras pessoas, ou uma pessoa especificamente, que diz que ela tem que estar lá. Eu não consigo fazer aquele juízo a priorístico de ilegalidade para se dizer, portanto, que se está diante de um crime. Eu preciso do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai ter que me dar a resposta, e, se for o caso, me conceder um alvará de soltura contra um ato de particular. Então, veja a extensão, né? Veja a amplitude do habeas corpus, que se volta contra o Estado, que se volta contra o particular, que visa, então, garantir de forma plena a liberdade do indivíduo. Tá? Eu tenho aqui alguns aspectos que são aspectos procedimentais a respeito do habeas corpus, e depois, não vai dar tempo da gente passar, mas existem algumas teses, até explicando um pouco o material aqui para vocês, ali no item 9, que são teses que revelam decisões precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que vão um pouco na linha daquilo que nós estamos falando no curso dessa aula de hoje. Depois, se vocês tiverem um tempinho, deem uma analisada neste tópico aqui, no tópico 9,
e vão visualizar algumas teses que revelam como o habeas corpus vem sendo considerado nos tribunais superiores, ok? Aspectos procedimentais para a gente fechar. Competência é sempre da autoridade judiciária superior, princípio da hierarquia, ou seja, se a autoridade coatora é o delegado, você vai para o juiz de primeira instância. Se é o promotor de justiça, juiz de primeira instância. Já se é o juiz de primeira instância, Tribunal de Justiça. Se é o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e assim sucessivamente até se chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, vige aqui o princípio da hierarquia para a competência na análise do habeas corpus. Legitimidade. Qualquer pessoa em seu benefício ou de terceiro, ok? A pessoa de próprio punho pode redigir o seu habeas corpus, está encarcerado, não tem um advogado, mas pode redigir o seu próprio habeas corpus. Tá? O que nós temos visto muito naqueles casos de maior repercussão, em que chama atenção, em que as notícias voam, que alguns aventureiros impetram habeas corpus em favor de pessoas que não os constituíram. Nunca façam isso, sabe? Pode atrapalhar, pode ser um problema, não me parece ser uma postura que seja uma postura ética. Né? Então, temos lá os casos com o famoso, o caso do Lula, né? Várias pessoas impetraram habeas corpus em favor dele, sem que ele tenha pedido, sem que ele tenha indicado aqueles fundamentos, então me parece ser um tanto quanto inadequado. Mas é a preservação estabelecida na norma para que você consiga, de imediato, às vezes naqueles casos que você não consegue ter contato com o preso, né? Está numa dificuldade, o sujeito foi preso, e hoje, por exemplo, está lá o estabelecimento prisional fechado e não entra advogado, não entra ninguém. Tem o coronavírus que está impedindo os diálogos, e o sujeito está preso. Você não consegue contato com ele, você não consegue coletar uma procuração. O que você vai fazer? Vai esperar? Não, a família te chamou, te constituiu, né? Quer que você atue. Você pode impetrar o habeas corpus sem procuração? Evidentemente que sim, tá certo? Então, uma coisa é aventura, outra coisa é urgência, né? A urgência faz com que você atue independentemente da procuração, independente, por vezes, nesse caso, de um contato inicial, porque são hipóteses de urgência em que há o constrangimento à liberdade do indivíduo. Veja que, essencialmente, o habeas corpus surge naqueles casos em que o Estado atua de uma forma tirânica e, por vezes, não deixa o sujeito ter contato com o seu defensor, ter contato com a sua família, e, nesses casos, há, portanto, essa garantia de uma atuação emergencial e qualquer pessoa tem legitimidade para impetrar o habeas corpus. Lembrando, pessoa jurídica não pode figurar como paciente, por uma razão óbvia, pessoa jurídica não tem constrangimento à liberdade de ir e vir. Okay? Então, a única que não pode figurar no polo passivo como paciente é a pessoa jurídica. Habeas corpus pode ser concedido de ofício? Sim. Né? Então, por vezes, quando há uma ilegalidade, há uma percepção de ilegalidade diretamente pela autoridade, o habeas corpus pode, inclusive, ser concedido de ofício, independentemente de provocação. Ok? Alguns outros aspectos processuais, depois vocês passem com mais cautela, com mais atenção por eles. Aqui estou fazendo no geral, só para a gente ter uma ideia de como funciona efetivamente o habeas corpus. Tá? A petição inicial deve conter paciente. O paciente é quem vai ser beneficiado pela concessão da ordem. Impetrante, que via de regra é o advogado que vai impetrar o habeas corpus. A autoridade coatora, que é contra quem você se volta, que é aquele que realizou a coação ilegal. Okay? O impetrado, que figura, é aquele que vai, digamos assim, realizar a soltura, vai conceder o ato. O detentor é onde a pessoa está presa, você tem que indicar, porque é lá que a ordem de soltura será cumprida, a descrição fática e o apontamento da ilegalidade da coação. Tá? Tem que juntar os documentos necessários, isso é fundamental, essencial, porque você tem que instruir, tem que demonstrar a qualidade dos seus fundamentos. Há a possibilidade de você pleitear a concessão de liminar. Por quê? Porque é urgente. E a liminar é aquela decisão que é tomada monocraticamente, quando você
impetram o habeas corpus perante o tribunal de uma forma mais célere. Então, uma liminar pode ser concedida em 2 dias, 1 dia, quem sabe, ou até no mesmo dia, muito raro, mas pode. Então, de 1 até 3 dias é natural, está dentro da regra da liminar, pelo menos o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Já o mérito vai depender de uma série de questões e será julgado entre 15 e 30 dias, em média, nos últimos tempos, no âmbito do Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais mais céleres no julgamento de habeas corpus, então de 15 a 30 dias. Então veja a importância da liminar. A liminar é aquele instrumento para você soltar o sujeito de imediato. E aqui um ponto importante, se a liminar for julgada, você já pode, contra a liminar, ir de HC para o tribunal hierarquicamente acima? E aí? Esse é um ponto. Existem uma série de restrições, mas súmula 691, mitigada por entendimentos posteriores, entende que, por entendimentos posteriores que vão contra o entendimento da súmula, é possível, em casos excepcionais, e aí a excepcionalidade é meramente retórica, porque vai saber o que é excepcional é o que está na cabeça do julgador, mas em casos excepcionais é possível você ir daquela forma que a gente chama de liminar em liminar, é liminar persal. Ao invés de esperar que o colegiado julgue, você já vai para o tribunal acima. Então você pula de instância de uma maneira muito mais célere. Mas, como eu disse, são raríssimos os casos, e via de regra, aqueles de maior repercussão, em que você tem uma concessão de liminar simplesmente contra outra liminar. Após a liminar, tem o pedido de informações, em que a autoridade coatora explica o que está acontecendo e diz em que fase, em que pé está o processo. Depois disso, tem o parecer da Procuradoria e o habeas corpus é levado em mesa para ser julgado. O que isso significa, pessoal? Levado em mesa o habeas corpus para julgamento. Significa que ele não é pautado, ou seja, ele não é inserido em pauta. Todo recurso é inserido em pauta, certo? Então, você marca o dia para o julgamento e intima o advogado para que participe do julgamento. No habeas corpus, como é urgente, para não ter essa perda de tempo, esse delay da marcação do julgamento, para que ele seja levado o quanto antes, o desembargador relator, ele pega e leva consigo para uma das sessões que seja uma das sessões mais próximas, independentemente de intimação. Quem impetrou, o advogado que impetrou, deve ficar atento, porque em qualquer sessão poderá ser levado em mesa o seu habeas corpus para julgamento. Então tem que ficar sempre atento, por vezes ir em todas as sessões, para saber se o habeas corpus será ou não será julgado. Professor, mas como assim em todas? Não é muito, entendeu? Uma vez por semana, principalmente aqui no Paraná. Então, as câmaras criminais elas se reúnem todas as quintas-feiras. Provavelmente, se você tem um habeas corpus impetrado, toda quinta-feira você terá que ir até a câmara correspondente para verificar se ele será julgado ou não. E aqui, para finalizar, e se o habeas corpus ele for denegado? Ordem não concedida. Cabe recurso? Sim. O famoso RHC, recurso em habeas corpus, que é um tipo de recurso ordinário constitucional. Esse recurso ele será manejado para o Superior Tribunal de Justiça. E, professor, se eu quiser, ao invés de ir de recurso em habeas corpus, se eu quiser ir com outro habeas corpus, eu posso? Antes, podia. E esse habeas corpus, que era tido como um habeas corpus substitutivo, era conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, não mais. Okay? Esses habeas corpus substitutivos de recurso não são conhecidos, mas podem ser concedidos de ofício. Veja que loucura. Podem ser concedidos de ofício caso a ilegalidade esteja clara, a ilegalidade esteja evidente. Isso vai me perguntar o seguinte: mas se cabe recurso, por que é que você vai com um habeas corpus substitutivo do recurso? Porque, lembre-se, habeas corpus é mais célere, é mais rápido no seu trâmite e no seu julgamento do que o
recurso. Se por vezes o habeas corpus será julgado em 2 meses, quem sabe no Superior Tribunal de Justiça, o recurso às vezes será julgado em 1 ano e meio. Né? Então, quer dizer, um tempo que é um tempo muito maior. Mas, professor, eu não quero errar, eu não quero fazer o habeas corpus, e aí disserem que não vai ser concedido. O que eu faço? Espero 1 ano e meio? Vai com as duas coisas. Né? Não tenha medo de errar. Vai com o habeas corpus, e vai que esse habeas corpus é conhecido de ofício, e aí você tem uma solução muito antes do julgamento do seu recurso ordinário. Então, são formas de atuação, são mecanismos, são campos que vocês vão ter para atuar através da utilização do habeas corpus. Ok? Aqui, pessoal, como eu falei, são pontuações, são aspectos gerais. Eu selecionei alguns tópicos, os principais tópicos. Falei até um tanto quanto rápido, porque é muita coisa, então o ideal é que nós tivéssemos 6 horas para trabalhar esse tema que nós estamos trabalhando em 1 hora e meia, né? Mas diante dessa impossibilidade temporal, procurei aqui fazer um resumo para vocês e que na sequência vocês então desenvolvam as pesquisas de vocês. Tá? E fico à disposição, portanto, agora, para que vocês tragam os questionamentos, né? Façam as considerações, tragam as eventuais dúvidas para que a gente possa trabalhar. Fico à disposição de vocês, tá bom? E Oi, aí? professor? Opa, Vinícius, E como é que tá, cara? Beleza? tudo bom, Joé? Tudo Tudo bom. ótimo, estou te ouvindo. Beleza. Olha só, você comentou ali atrás a respeito das nulidades, né, processuais que caberiam os habeas corpus, né? Perfeito. Só que a gente teve um problema que a gente não teve essa matéria, porque a gente foi num processo de... Tava aquela confusão de sai professor, entra professor, que teve uns 2, 3 anos atrás. Ok. E a gente não teve essa matéria, a gente teve alguma pincelada só no final, assim, do período, sabe? Perfeito. Aí eu não sei se de repente seria importante, de repente, ter essa matéria novamente, Tá. porque a gente não tem noção quais são as nulidades, né, que a gente pode impetrar o habeas corpus. Tá. Assim, se vocês acharem interessante, você está falando do processo penal 2, é isso? Isso, é. Tá, porque essa matéria ela é conjunta com o processo penal 2, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu acho que se todo mundo eventualmente concordar e não sai da pertinência da matéria, porque a legislação penal especial permite que a gente fale de variados tópicos, eu posso passar para vocês, posso fazer com vocês uma aula específica de nulidades. Então eu estou à disposição. Caso vocês achem interessante, como o Vinícius colocou, façam tipo uma votaçãozinha, alguma coisa ali, né? E havendo uma concordância, me passem essa informação, a gente faz uma aula sobre nulidades. Eu acho que é fundamental, é essencial que vocês tenham essa aula sobre nulidades, e a gente pode fazer assim. Podemos, inclusive, deixar ela pré-marcada para a próxima aula, se vocês quiserem, entendeu? Por quê? Porque não adianta eu aqui resumir agora, vamos dizer, em 5, 10 minutos, vocês não vão pegar a essência da coisa, né? Eu tenho que fazer uma diferenciação entre nulidade absoluta, nulidade relativa, pegar todos os regramentos do artigo 563 até o artigo 573, pegar os princípios, que são os princípios pertinentes às nulidades, e passar para vocês. Então, veja, só me avisem, eu vi que o pessoal está concordando, né? Eu vejo com os demais, me mandem lá no WhatsApp, a gente toca adiante na próxima aula falando sobre nulidade, sim. Beleza? Acho então, que é tá importante. Bom, obrigado. Se eventualmente vocês não tiveram, temos que tocar o barco e falar um pouco disso, sim. Tá bom? Tá, obrigado. Imagina. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida hoje? Mais alguma questão? Aquela coisa na aula virtual, a gente não sabe quanto tempo espera, né? Assim, para ver uma manifestação. Fala um pouco sozinho e daí espera, fala que fica aquele silêncio. Mas é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, então se manifestem aí rapidinho ou escrevam aqui do lado que eu vou respondendo. É meio solitária a aula virtual às vezes, porque você olha aqui os quadradinhos, né? Mas não tem certeza do que exatamente está acontecendo ali. A Andrea fez contato, né? Mas é isso, pessoal. Eu fico
eu fico à disposição de vocês. Depois me mandem no WhatsApp, façam aí uma enquetezinha, a gente vê certinho se fazemos ou não fazemos a aula de novidades. Eu acho que é de todo pertinente. Se for o voto meu, voto por fazer, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de todos, tá? Fico à disposição de vocês, mandem lá, mandem no e-mail, estou sempre às ordens, vocês sabem disso. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrando por aqui. Semana que vem a gente se vê novamente. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.